Olá, sétimo ano, good morning! Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu vim para dar continuidade às nossas aulas online. Seguindo as nossas aulas presenciais, hoje vocês têm uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. É por isso que, dando continuidade nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática com o Mr. Matheus. A segunda aula de redação com a Miss Cristiane. A terceira aula de inglês com o Mr. Steflin. A quarta aula de educação física com o Mr. Igor. E a quinta aula de ciências com a Miss Val. No mais, eu espero que vocês estejam se dedicando às aulas online aqui no canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. E caso tenha interesse em rever uma aula específica, basta ir na descrição desse vídeo. Estou deixando os minutos e os segundos exatos para que quando você clicar, você seja direcionado para aquela parte do vídeo. Espero também que você esteja na sua turma, dentro da plataforma do Google Classroom, ou esteja participando nas nossas videoconferências em nossos plantões de dúvidas. Lembre-se, não fique com dúvidas. Caso você tenha dúvida, anote e pergunte ao seu professor de forma online, através dos nossos plantões de dúvidas. Lá ele poderá te ajudar, esclarecer a sua dúvida, retomar conteúdos, ok? No mais, também me coloco à disposição nas minhas redes sociais, nas plataformas, todos nós, para poder ajudar a você da melhor forma possível, ok? Desejo a você um bom dia, uma ótima aula, até amanhã, fique com Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios de subtração de números positivos. A gente viu na aula passada, né, como é que faz esses números, subtração com número negativo. A gente já aprendeu a soma, né? Agora a gente vai fazer alguns exercícios do livro. Vamos fazer a número 1 da página 31, tá? Então coloquem aí, página 31, podem pegar, módulo 2. Vamos fazer a número 1 juntos, para a gente entender melhor. Beleza? Então, fala assim, de acordo com a tabela de temperaturas máxima e mínima apresentada na página anterior, então na página 30 tem a tabela aí, temperaturas máxima e mínima, na explicação. Calcule a variação de temperatura em Inuvik. Então vamos lá, Inuvik. Inuvik, a máxima dela é -13. -13 graus. E a mínima é o que? -24, não é? Certo? Então o que a gente vai ter que fazer, A gente vai, pra gente saber a diferença, a variação, quanto que variou, a gente vai ter que subtrair, certo? Uma temperatura pela outra. Pra gente saber a diferença de alguma coisa, a gente subtrai. Então tá, vamos subtrair aqui, Vai ficar o seguinte, -13 graus Celsius, menos com menos dá mais, não dá? Então mais 24 graus Celsius. Positivo a gente já aprendeu a fazer. Como é que a gente faz mesmo? A gente tem sinais diferentes, positivo e negativo. O que a gente faz? Subtrai 24 menos 13 vai dar 11, correto? E conserva o sinal do maior. Qual que é o sinal do maior? Aqui, no 24, positivo. 24 é maior que 13, então a gente conserva o sinal positivo. Então vai ficar 11 graus Celsius positivos, tá? B. Anchorage. Anchorage, a gente tem que é o que? 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, tá? Para a gente saber a diferença, a gente só põe o menos, beleza? Então, esse aqui não precisa nem fazer nada, 4 menos 0 dá 4, não é? Então, 4 graus Celsius positivos. C. Sydney. Sydney, vamos ver, Sydney, 28 graus Celsius, menos 20. Isso aqui também não precisa fazer muita coisa não, né, gente? 28 menos 20 dá 8 graus Celsius. Beleza?
Fácil, não é? Tranquilíssimo. Então vamos para a próxima aqui, ó. Número 2, da página 32, tá, gente? Então, ó, o número 2 aí, ó, ele fala assim. Na letra A, vamos ver, ó. De acordo com os esquemas, complete os cálculos escrevendo os números adequados. Então, ó, menos 35, aí tem algum número que vai dar menos 50. Então, ó, eu tenho menos 35, menos algum número, que eu não sei qual é, vamos chamar de x, que vai dar menos 50. Beleza? Então, ó, a diferença. Um número que vai dar menos 50. Certo? Se eu colocar um número aqui negativo, o que vai acontecer? Vamos ver? Menos 35 menos x é igual a menos 50. Esse menos com menos dá mais, correto? Vai ficar mais algum número, mais x. Então, não pode ser negativo, porque não tem que dar menos 50, eu não tenho que aumentar isso aqui, ó. Então tem que ser, aqui tem que ser negativo também. Por quê? Porque eu vou somar com algum número que vai dar o menos 50, beleza? Então esse menos aqui não pode ter. Então tem que ser positivo mesmo, que vai ficar assim, ó. Menos 35 menos x. Então tá. Menos 35 menos x. A gente precisa achar o x. Então agora é só a gente achar o x, ó. Vai ficar assim, ó. Esse menos 35, ele tá negativo, passa para lá, positivo, não é? Vai ficar assim, ó. Menos x é igual a menos 50. Tava menos, passa mais. Mais 35. Menos x é igual menos 50 mais 35. O que eu faço? Sinais diferentes. Eu subtraio e depois conservo o sinal do maior, não é? Então vai ficar assim, ó. Menos 50 mais 35 é só a gente fazer 50 menos 35. 50 menos 35 dá 15. Conserva o sinal do maior. O maior não é o 50, então conserva o menos 15. Então, menos x é igual a menos 15. Posso multiplicar, como os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1. Então vai ficar x é igual a 15. Correto? Então, o primeiro número aí é 15, positivo. Beleza? Vamos para B. Não, é B. Tem um número aqui, vamos chamar de x também. A gente não sabe. Menos 25, que dá 45. Então, para ele dar 45, positivo, o que tem que acontecer? Ah, aqui tem um menos também, né? Ó, então já vai ficar assim, ó. X menos, com menos aqui de dentro vai ficar mais, né? Mais 25 é igual a 45. Que número que eu somo com 25 que dá 45? Só a gente isolar o x, ó. Vamos passar, ó. Mais 25 tá positivo, passa para lá, negativo. Vai ficar assim, ó. 45 menos 25. X é igual a 45 menos 25. Vai dar 20. Correto? Beleza. E a C e última, a gente tem assim, ó, dois números, vamos chamar de x menos um outro número, y, que é igual a 20. Correto? Então, ó, e aí a gente olha aí na linha aí embaixo, o que a gente vai ver, ó? A gente vai ver o menos 10, não é? E o 30. Não, a gente vai ver o menos 10 chegando, indo até o 20, né? A gente vai virar o 20, não é isso? Menos 10. Então o x é menos 10. Menos algum número que a gente chamou de y, tem que dar 20. Correto? Então é só a gente isolar agora, ó. Vamos isolar o y agora. Vai ficar assim, ó. Menos y é igual. O menos 10 ele estava aqui negativo, não é? Passa para lá, positivo. Vai ficar assim, ó. 20 mais 10. Então, menos y é igual a 20 mais 10, 30. O y ele não pode ficar negativo, então eu multiplico por menos 1. Então vai ficar o quê, ó? Y é igual a
Menos 1 vezes 30, menos 30. Então, essa é a minha resposta. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula. E eu vou deixar para vocês fazerem o exercício da página 32, o exercício número 3, tá? Então, vou pôr de vermelho aqui, ó. Fazer número 3, página 32. Ok? Beleza? Então essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto. Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, seguimos aí com o nosso horário oficial de aulas, em que consta uma aula de redação, tá bom? Hoje nós faremos aí uma aula um pouquinho diferente do habitual. Nós trabalharemos aí uma música chamada Todos os Verbos, da cantora Zélia Duncan. Essa aula de hoje, ela é complemento das aulas de gramática do primeiro, né, na metade do primeiro bimestre e desse início do segundo bimestre, em que vocês estudaram os verbos, formações verbais, tempos verbais, modos verbais, tempos verbais, as pessoas, né, verbais. Então, para fecharmos aí esse conteúdo, eu elaborei essa aula aqui com essa música. Ela está dentro de redação, porque ela tem ela tem exercícios aí propostos aí de interpretação de texto e de produção também, mas ela vai de encontro com o nosso conteúdo gramatical. Então, hoje nós trabalharemos aí essa música. Junto com a lista de exercícios que está disponível no Google Classroom, tem lá tem os espaços lá, né? Um dos espaços tem a atividade, né? O arquivo em Word com a atividade. E embaixo tem um espaço que está colocado o link, que você clica e ele cai direto no vídeo da música, tá? Que é esse vídeo aqui, dessa música. Ele é um desenho, tem a música de fundo. E vai a cantora, né? Tem a voz da cantora e esse desenho animado que você vai acompanhando e ele vai ilustrando a letra da música. É uma música muito bonita, vocês vão adorar, tá? E aí tem a lista de exercícios, que é essa lista aqui, tá? Vou ler com vocês, tá? A letra da música e os exercícios, tá? Todos os verbos. Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, calar é tático, desfazer é árduo, esperar é sábio, refazer é ótimo, amar é profundo. E nele sempre cabem de uma vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de uma vez. Abraçar é quente, beijar é chama, pensar é ser humano, fantasiar também. Nascer é dar partida, viver é ser alguém, saudade é despedida. Morrer um dia vem, mas amar é profundo. E nele sempre cabem de uma vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez, desculpa, li errado. Eu vou passar, né, essa música durante a live, né, tá? Então, na live eu vou mostrar o vídeo e para vocês ouvirem e acompanharem o vídeo, tá? Aqui eu vou só ler os exercícios aqui com vocês, tá? Então, no número 1, justifique o título dado à música, aproveitando para sugerir um outro. Você não vai, né, vir aqui e riscar aqui, tá? Você vai colocar aqui, você vai justificar o título da música e vai sugerir um outro
título, tá bom? Número 2. Por que errar é útil? Você concorda com tal afirmação? De que forma pode ser útil e em que situação? Então, qual seria a situação que errar tem utilidade, que errar é útil? Então, você vai responder uma resposta pessoal, tá? Você concorda que calar é tático? Ou seja, permanecer calado, não responder é uma maneira hábil, né, de forma tática, ou seja, inteligente. Né? Em quais momentos, por exemplo, isso pode ser o melhor a se fazer? 4. Circule na música todos os verbos que encontrar, dizendo quantos são. Então, vai circular e depois você vem aqui e diz quantos são. Ah, são 15, são 12, são 10, enfim. Com que verbo usado na canção você mais se identificou? Justifique sua resposta. Então, você vai colocar aí qual verbo que você mais se identificou, qual verbo você achou mais bonito, e em seguida vai justificar a sua resposta. 6. Segundo o eu lírico, qual é o verbo mais importante? Por quê? 7. Que mensagem a música transmite? 8. Você acha que todos os verbos do mundo caberiam em numa só ação? Como? Novamente, aí uma resposta pessoal. 9. Escolha 5 verbos que não apareceram nessa canção, para você tentar dar continuidade à música. Então, você vai escolher, depois que você fez essa análise aí, né, dos verbos, você vai escolher 5 verbos que não apareceram aí nessa música. E aí você vai dar continuidade a essa história, a esse contexto aqui que a música foi escrita, tá? Então, você vai dar sequência aí, utilizando aí 5 verbos que não apareceram aqui nessa letra da música. Aqui é o link, tá? Para acesso para aquele vídeo, mas eu também vou deixar no espaço lá do Google Classroom, que é exclusivo para colocar link de vídeo do YouTube, tá? Outra coisa, aqui eu coloquei uma quantidade de linhas aqui, mas eu quero ultrapassar essa quantidade de linhas. Fica a seu critério, eu quero que você dê, né, continuidade à música, a ideia, né, a história que é contada nessa letra da música, utilizando aí 5 verbos que não apareceram nessa letra aqui da música, todos os verbos, tá bom? Essa música é muito linda. Vocês vão gostar muito. E ela faz esse jogo com os verbos e é muito interessante, né? Como que foi elaborada. Você nota que não são períodos longos, não são orações, frases longas, porém o contexto é muito amplo, ele é muito vasto. Então, você consegue identificar vários assuntos aqui dentro. Faremos essas atividades durante as lives. Então, essa análise da música, né, nós vamos corrigir a atividade e fazer essa análise durante as lives. Por isso, é importante que vocês participem, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, meninos, sobre a música e todos os verbos, da Zélia Duncan. A lista de exercícios está disponível no Google Classroom, junto com o link de acesso aí para o vídeo, para vocês ouvirem a música, conhecerem a melodia e ver também as imagens que aparecem nesse vídeo. Tá bom, meninos? Ótima semana para vocês, um ótimo dia, bons estudos, um beijo, saudades de todos. Logo, logo estaremos presencialmente novamente. Bye, bye. Tudo bem, galera do sétimo ano? Para essa aula de hoje eu trouxe o tema para vocês de Text and Comprehension, texto e compreensão, interpretação de texto. E o texto que nós vamos trabalhar vai falar o seguinte, sobre Studying in America, United States. Muitas pessoas têm um sonho de ir para os Estados Unidos para estudar, tanto fazer um high school, um exchange, um intercâmbio, certo? Ir para o high school ensino médio ou o middle school,
que seria equivalente ao quinto ao oitavo ano, ok? Ou fazer um curso extra, college, entre outros aspectos. Vocês teriam vontade de fazer isso no futuro de vocês? Creio eu que sim. A maior parte da população tem essa vontade, ainda mais porque as faculdades dos Estados Unidos são muito reconhecidas em diversos campos, em diversas áreas, ok? But let's focus on the text. Vamos focar aqui no texto e eu vou ler junto com vocês. Esse texto vai estar lá no Google Classroom, assim ele estará traduzido também, ok? E haverão as perguntas para vocês responderem. Vocês podem copiar o texto em inglês no caderno e as perguntas, ou vocês podem fazer de forma impressa e depois postar foto igual vocês sempre fazem lá no tópico da atividade no Google Classroom. Lembrando que vocês têm uma semana para fazer essa atividade, super tranquilinho. Let's go! America has always been a melting pot of different national cultures. Today, it has also become a clearinghouse for international study. According to Linda Lim, an associate professor at the University of Michigan, American-born students are most frequently applicants to the area study programs, but international students come to the United States to focus on North American business and culture. As director of the Southeast Asia Business Program, Ms. Lim says that a Korean student would find it difficult to study in Indonesia. It is in his native country and could not study in Indonesia without first learning the language there. His logical choice is to study in the United States. Então o texto ele fala sobre uma professora, uma das professoras da universidade, que ela tem, ela coordena uma certa parte ali, ok? Que vocês vão ver no texto. E ela mostra o ponto de vista dela sobre os estudantes, tanto os próprios estudantes americanos nativos, quanto os que vêm de fora. E o texto ele aborda uma parte interessante, que seria o porquê que os estudantes vão de fora para estudar nos Estados Unidos, e também a importância da língua inglesa e o tanto que ela foi disseminada no mundo. Por quê? Porque a língua inglesa hoje em dia é conhecida como a língua universal, então todo mundo consegue se comunicar governalmente, digamos assim, ou seja, todos os governos, todas as populações conseguem se comunicar com a língua inglesa, que é a língua mais falada no mundo, em termos de turismo, em termos de estudo. Então as pessoas conseguiriam muito mais fácil sair de um outro país e vir para um país de língua inglesa para estudar do que buscar um outro país diverso, onde você teria que aprender uma outra língua a qual não fosse falada no mundo todo. Por exemplo, no texto cita um aluno da Coreia e estudando na Indonésia, ou seja, é muito mais fácil ele falar o inglês desde pequeno, que ele aprende na escola, que ele vê mais no dia a dia, do que ele ir para a Indonésia, aprender a língua da Indonésia e a cultura e lá estudar, certinho? Então esse é o tema para a nossa aula de hoje, foi explicado o conteúdo e como, estará lá no Google Classroom, e é isso, pessoal. Até mais. Fala aí galera, beleza? Professor Igor aqui na área de novo. Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo em casa? Todo mundo belezinha? Então, hoje eu vim aqui explicar para vocês os exercícios que foram passados no vídeo anterior. Então hoje eu vou demonstrar os exercícios para vocês, para que vocês possam fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então, no final primeiro vou mostrar todos os exercícios, depois eu vou colocar a quantidade e vou explicar para vocês como vocês vão fazer o desafio. Lembrem que é um desafio, né? Beleza? Vou explicar para vocês os exercícios. Os exercícios eu acho que todos vocês já fizeram nas minhas aulas. Então só vou relembrar com vocês, tá bom? Ó, então vou falar todos os exercícios, depois eu falo as quantidades, ok? Primeiro exercício é o polichinelo. Abrindo e fechando. Certo? Polichinelo é bem facinho de se fazer. Segundo exercício, agachamento. Aqui você vai descer, subir. Descer e subir. Beleza? Vou fazer de lado para que vocês possam ver também. Ok? O terceiro exercício, vocês vão utilizar o que, ó? Uma toalha, para que vocês possam colocar no chão, ou talvez nem precise. Se você for utilizar a toalha, para você fazer com o joelho. Você vai descer e subir, ok?
Se você não precisar do joelho, sobe o joelho. Beleza? Esse é o apoio ou flexão de braço. O quarto exercício é o ABS. Então vocês vão utilizar a toalha também. Deitou, flexiona. Ok? Esse é o ABS. O quinto exercício são passadas. Então, pode ser a mão aqui, aqui, pro lado, tanto faz, tá? Vou fazer meio de lado para vocês verem. Vai descer, subir, descer e subir. Ok? Bem simplesinho também. E o último exercício, acho que o mais adorado, é o burpee. Vou descer, colocar as duas mãos no chão, jogar os pés para trás. Descer ao máximo, subo, pé para cima e salto. Mais uma vez, mão no chão, pé para trás e salto. Ok? Ó, passei todos os exercícios. Agora vocês vão pegar aí caneta para escrever o que é para fazer no desafio. O desafio é: você tem 20 minutos para terminar tudo. Se você terminar antes, não tem problema. Eu quero que vocês coloquem um cronômetro para rolar do lado, beleza? Para quando acabar, vocês tirarem foto do tempo que vocês fizeram, tá bom? Então pegue a caneta aí que eu vou falar agora a quantidade de exercícios. Primeiro, 100 polichinelos. Segundo, 50 agachamentos. Terceiro, 30 apoios. Quarto, 50 ABS solo. Quinto, 50 passadas de afundo. E sexto, 30 burpees. Ó, vou passar e vou dar detalhes agora dos exercícios. 100 polichinelos, que é abrir e fechar, certo? 50 agachamentos, descer. 30 apoios, joelhinho no chão, toalha. 50 ABS solo, deitou, mão na cabeça, subir, descer. 50 passadas de afundo, que é alternando as pernas, pode ser mão na cabeça, mão na cintura, mãos para o lado. E os 30 burpees. Beleza? Então vou explicar mais uma vez como que é o desafio. O desafio é para você chamar alguém para fazer com você, certo? E vocês vão ver quem termina todos esses exercícios em menos tempo. Tá bom? Vocês vão fazer um grande favor pro professor, que é marcar a escola nas redes sociais, quem tiver, tá bom? Que eu vou estar vendo quem tá fazendo os exercícios, ok? Então espero que vocês gostem aí dos exercícios, espero que vocês se divirtam fazendo e chame alguém para fazer com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais. Olá, amores, olá, meninos do 7º ano. Estamos agora, né, conhecendo os vegetais. Eu dividi esse capítulo, falei para vocês que eu dividi em 3 partes. Então, nós temos na última parte do capítulo 6, da página 38, que é a nutrição dos vegetais, né? Nós vimos a estrutura dos vegetais. Eu falei para vocês das características gerais, falei das folhas. Na aula de ontem falamos sobre... falamos da raiz semana passada e agora falamos na aula de ontem sobre os tipos de caule e folha. E agora nós vamos falar sobre a forma de nutrição desses seres vivos, né? Falei para vocês que as plantas, ela obtêm nutrientes. Esses nutrientes, eles estão no solo, né? Que são os minerais que vão estar dissolvidos, que vão estar presentes nesse solo, e com a água eles ficam dissolvidos.
formando uma solução, né? A solução do solo. Que aí nós falamos em dois tipos de seiva, né? Seiva bruta e seiva elaborada. Então, ele vai compor a seiva bruta, que quem vai absorver vai ser os pelos absorventes pertencentes às raízes, né? Então, elas absorvem a maioria desses nutrientes juntamente com a água e isso vai ser levado até lá na folha para o vegetal realizar a sua fotossíntese, produzir seus nutrientes. E nós temos o transporte da seiva bruta, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é a água e os sais minerais. Ela vai subir pelo caule até nas folhas. E através dos vasos condutores próprios, né, no sentido ascendente, que é da raiz para a folha, e aí é bem na parte interna do caule, ela vai chegar até na folha, onde ela vai ter a realização da fotossíntese, que é a produção de seus nutrientes. Então, no livro de vocês, na página 38, né, ele vai falar sobre a importância dessa absorção. Então, ele vai acontecer nas partes mais jovens e finas das raízes, né, com os pelos radiculares, que vai ser muito importante para a absorção. Bom, aí nós vimos, né, falamos agora da seiva bruta, que é essa água e os sais minerais que foram absorvidos e vai ser distribuído para toda a planta. E acontece também, meninos, que às vezes o solo ele não tem toda a nutrição que a planta precisa, e aí ele vai fazer, né, a adubação. Essa adubação, né, vai ser a reposição de minerais que está faltando no solo e eu vou acrescentar de forma química. Então, antes do plantio, né, é comum eles colocarem fertilizantes, adubos nesse solo para que tenha uma maior produção. Então, eu ensinei para vocês o ano passado que nós temos 2 tipos de adubo, nós aprendemos isso no 6º ano, né, que é o adubo orgânico e o inorgânico, que são os químicos, né, o natural e o químico. O orgânico, que é aquele da matéria orgânica, por exemplo, galhos, casca, né, fezes de animais que são misturadas no solo. E o químico ou inorgânico é aquele fertilizante que é da extração mineral, né, que ele se mistura no solo, né, que aí eu vou aderir nitrogênio, potássio. Nós fomos na horta o ano passado, quando a gente estava estudando solo no 6º ano, aí a gente estudou adubo, né, e aí eu falei para vocês sobre a adubação, né, que é uma correção. Nós vemos os tipos de adubação, os tipos de melhoria no solo. Nós temos lá a distribuição da seiva elaborada. A seiva elaborada ela é resultante da função da fotossíntese, que vai constituir alimento para a planta. Então, ele circula por toda a planta em vasos condutores próprios e é da parte mais externa do caule. Lembrando que a seiva bruta é na parte mais interna. Esse sistema de condução, o livro de vocês traz um experimentozinho lá na página 39, que é muito legal. Ele pega uma flor branca, né, recém-colhida, tem que ser recém-colhida, porque ainda está funcionando lá os vasos condutores. E aí, você coloca ela num copo de água com líquido azul, você vai perceber que a flor dela vai ficar azul. Esse transporte, gente, de condução, né, de absorção e transporte da seiva, ele está também relacionado com o processo de transpiração desses vegetais, né? Porque para realizar a fotossíntese, o vegetal ele tem que estar exposto à luz solar. Então, com a abertura dos estômatos para a entrada do gás carbônico, eu vou ter a liberação de vapor de água da planta.
Então, a água, ela vai perder, a planta vai perder muita água durante o processo também de transpiração. E aí, nós temos, né, a maior condução de água, né, pelo xilema até chegar nas folhas, tá? Então, lembra lá quando a gente falou em xilema e floema? Xilema vai ser o tecido que vai transportar a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. Na aula de ontem eu falei sobre gutação, né? O que é gutação? É quando a água ela é empurrada das raízes para as folhas e o excesso é liberado na forma de gotículas líquidas. Então, é comum ficar sobre as folhas das árvores, né, gotículas de água por determinadas aberturas que tem lá, e aí ela pega e fica esse acúmulo de água que vai ser chamado de gutação. Então, nós temos dois tipos de vasos condutores, que é o xilema e o floema. O xilema transporta seiva bruta, o floema seiva elaborada, né? Vai ter uma melhor distribuição de nutrientes, tem uma melhor sustentação da planta. Aí, o que eu falei para vocês, o xilema transporta seiva bruta e o floema seiva elaborada. E aí, nós temos a fotossíntese, que na página 41 do livro de vocês, ele volta a falar. Nesse capítulo, nós já falamos pela terceira vez, que é a transformação da seiva bruta em seiva elaborada, ou seja, né, eu transformo a matéria mineral em matéria orgânica. Então, eu pego o dióxido de carbono, a água mais os sais minerais e vou transformar em um tipo de açúcar, e o oxigênio é liberado para o meio externo. Aqui eu tenho o esquema da fotossíntese. Eu tenho a água mais o dióxido de carbono na presença da luz solar. Ele vai me produzir um açúcar, né, mais o oxigênio do carbono lá no cloroplasto da folha, tá? Então, na primeira etapa, eu tenho a clorofila, que vai ser a energia captada, né, pelo cloroplasto, que o estômago vai abrir, essa energia vai entrar, essa luz solar vai entrar, e ela vai ser transferida para a água, né, e depois para o dióxido de carbono. A água, né, e o dióxido de carbono são transformados em amido e gás oxigênio, e o gás oxigênio é eliminado para a atmosfera. Nós também vimos isso ano passado. Ué, por que eu... Deixa eu voltar aqui, meninos. Por que ficou? Olha, eu tenho aí, né, a fotossíntese, eu tenho a troca lá do gás oxigênio com gás carbônico, certo? Tenho lá os micro e macronutrientes, né, que são o cálcio, magnésio, sódio, potássio, que vão formar os minerais do solo, que vai para a planta. Isso vai ser transportado, no que é a seiva bruta, até na folha. Lá na folha vai acontecer a fotossíntese e, na sequência, a produção da seiva elaborada, certo? E aí, nós vamos falar sobre os movimentos dos vegetais. Na página 42, vocês podem destacar lá para mim, tá? O movimento dos vegetais, né, é chamado de tropismo. O tropismo, ele é dividido em dois tipos, tá? O fototropismo ou o gravitotropismo ou geotropismo. O fototropismo é o crescimento do caule em direção à luz, certo? Nesse caso, o fototropismo ele é positivo, porque o caule vai crescer em direção à luz, e o geotropismo ele vai ser negativo. Já no geotropismo,
é o crescimento da raiz em direção ao centro de gravidade da Terra. Aí, nesse caso, eu tenho um geotropismo positivo e vou ter um fototropismo negativo. Então, geotropismo ou gravitatropismo, certo? É o crescimento da raiz orientado pela gravidade, certo? Aí eu tenho um geotropismo negativo do caule. E a raiz vai ter positivo, certo? Essas raízes, meninas, elas desenvolvem em relação ao centro da Terra, tá? Por influência da gravidade. E aí eu tenho o fototropismo, que é o desenvolvimento da planta influenciado pela direção da luz. Então, o livro de vocês, ele mostra uma imagem lá, né, que a planta, ela tende a curvar. Então, por exemplo, se eu planto uma árvore e nela dá a sombra metade do dia, a outra metade, ela pode entortar o seu tronco procurando luz. Porque os galhos vão crescer em direção à luz. Então, muitos caules, eles apresentam fototropismo positivo, né, que é curvando-se em direção à luz solar. O livro de vocês, ele traz também, né, que esse fototropismo, ele vai favorecer a captação de luz solar. Por quê? Porque a planta, ela necessita da luz para fazer a fotossíntese. E aí, para casa, vocês vão fazer para mim as atividades da página 35, 36 e 37. Meu livro aqui tá com as páginas, parece que alteradas, meninos. Eu coloquei 35, 35. Eu acho que ficou errado essas páginas. Na verdade, é para vocês fazerem a página 43, 44, 45. Mas eu confirmo para vocês e eu mando uma mensagem, tá? Sobre as páginas. Que é para vocês fazerem, ok? E aí, por hoje é só. Estudem esse capítulo sobre raiz, caule e folhas, fotossíntese, que na próxima live, na próxima terça, eu farei algumas questões com vocês oralmente, tá bom? Beijos e até mais.